Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de duas gumes. Vamos ler então. Leia, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Mateus, capítulo 7, 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém? Sentai-vos, irmãos. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tentaram impedir, proibir a sua leitura durante a história. Queimaram a Bíblia durante a sua história. Mas a palavra de Deus permanece, tem sido lida. As pessoas, conhecendo a verdade, têm sido libertas por essa verdade, como Jesus ensinou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos têm examinado a Bíblia, e como nós lemos ainda as palavras de Jesus, examinais as Escrituras, porque cuidaste delas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Muitos têm se tornado sábios, edificados por ela, como Paulo orientou ao jovem pastor Timóteo, declarou a respeito dele: desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a educação, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda. Ainda falando a Timóteo, Paulo, orientando como ministro, jovem ministro, ele disse: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Foi Jesus que disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Hoje é o dia da Bíblia. Você sabe que aqui na igreja nós temos exposto a palavra de maneira sequencial. Estamos aqui no livro de Mateus, capítulo a capítulo, e se nós tivéssemos agendado, calculado, talvez não desse tão certo. Hoje, no dia da Bíblia, a gente lê essa passagem, essa metáfora, porque é uma metáfora, como uma ilustração dos dois construtores, dos dois edificadores, aquele que ouve e pratica,
palavra de Jesus e aquele que ouve e não pratica a palavra de Jesus. É um texto que tem tudo a ver com esse dia que nós comemoramos hoje. Jesus fala de uma metáfora, de algo que não saiu, um ensinamento que não saiu de um gabinete, de um erudito, de um estudioso, algo elaborado, rebuscado, mas algo prático, algo do dia a dia, algo que tinha a ver com a rotina, algo que Jesus conhecia muito bem como carpinteiro. Carpinteiro, na época, Jesus não era só aquele homem que mexia com madeira, mas era um edificador, era um construtor. Ele sabia bem do que ele estava falando, ele conhecia isso na prática e conhecia também as Escrituras, porque quando a gente abre a palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo de número 10, versículo 25, nós vamos ler assim: como passa a tempestade, assim também desaparece o perverso, mas o fundamento do justo permanece. Como passa a tempestade, assim também desaparece o perverso, mas o fundamento do justo permanece. Possivelmente, Jesus tinha esse texto de Provérbios em sua mente, junto com a prática da construção, quando ele proferiu esta parábola, essa metáfora dos dois fundamentos. Ele estava falando para os seus discípulos, e constantemente, irmãos, a Bíblia e Jesus, de uma maneira específica, divide a humanidade em dois grupos. Aqui você vai ver que são dois construtores, são duas casas, são dois fundamentos. Não são três construtores, não são quatro construtores, não são cinco, são dois. Existe o homem que tem os seus olhos, a lâmpada dos seus olhos é boa ou má. São dois tipos, dois extremos. Aquele solo na parábola do semeador, que é bom e ruim. Há diversos lugares ali que cai a semente, mas o solo é assim, é o bom e é o ruim. Há o bom juiz e o juiz iníquo. Há aquele que entra pela porta estreita e aquele que entra pela porta larga. Hoje mesmo, pela manhã, ouvimos o sermão sobre o Salmo 1, ao homem piedoso, o pio e o ímpio, o justo e o injusto, aquele que tem prazer na lei do Senhor, medita na lei do Senhor de dia e de noite, e aquele que se assenta à roda dos escarnecedores, aquele que tem firme fundamento, e aquele que é palha que o vento dispersa. Sim, divide-se em dois grupos, sempre em dois tipos de pessoas, entre aqueles que vão entrar pelas portas e aqueles que vão ficar do lado de fora. Há as noivas sensatas e as insensatas, aqueles que creem e aqueles que não creem. Ele passa a falar desses construtores. Em primeiro lugar, nós vamos ver o modo como ele construiu. Ele está falando de ouvir a palavra. Ele não estava falando sobre uma construção física simplesmente. Era uma parábola, ou seja, colocar lado a lado. Você fala de alguma coisa física, material, do cotidiano, da rotina, para falar de algo espiritual, para ensinar algo melhor. Ele fala, todo aquilo que ouve essas minhas palavras. Que palavras, irmãos? O mais brilhante discurso da história, o maior sermão da história, o sermão do monte. E aí ele diz, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Jesus pede
inclusive julgam causas, pessoas, sem ouvir, sem ter conhecimento, só é aquele que ouve. Mas mesmo entre aqueles que ouvem, aqueles que param para ouvir, poucos são aqueles que praticam. Por vezes, entre a teoria e a prática, há um abismo colossal, há uma distância muito grande. É necessário ouvir e praticar. Ouvir e fazer. Nós poderíamos transformar isso até em uma sentença matemática, dizendo assim, ouvir, mas praticar é igual a obediência. Se a gente fosse resumir isso, a gente resumiria em obedecer. Então, a quem eu vou comparar aquele que ouve a minha palavra e a pratica? E aí é bom que você já tente se situar. Em que espécie de grupo você está? Você é aquele que ouve? É aquele que pratica? E aí Jesus vai dizer, então eu vou dizer que você é comparado. Aqui a sua vida é comparada. Aqui a sua história é comparada. Aquele que ouve e pratica, aquele que torna viva a palavra na sua vida, que medita de dia e de noite, que torna uma rotina aquilo que a Bíblia ensina, é comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica, é comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veja bem, mais uma vez, dois grupos: o insensato e o prudente. Na Palestina havia alguns leitos de rios, os vades, que durante o período seco eles ficavam completamente secos. Não havia ali um rio, não havia um córrego, não havia água, não havia nada. Havia apenas a areia. E podia ser que um homem desavisado, um homem imprudente, ele olhasse aquela planície ali protegida por montanhas, um lugar limpo, e pensasse assim, equivocadamente: aqui é um bom lugar para eu construir a minha casa. E sem saber, ele estaria construindo a sua casa no leito de um rio sazonal, que estava seco na época da seca, mas que se tornaria um rio caudaloso, com correntes bravias no período das chuvas. E é uma coisa que a gente tem que pensar: onde nós estamos construindo a nossa casa? Onde nós estamos construindo a nossa casa? Naquele tempo, não havia lei de construções ou regras como há hoje. Nós lemos aqui no Sermão do Monte mesmo sobre aqueles que juntaram tesouro no reino dos céus, onde os ladrões não escavam e roubam. Nós dizemos que as casas naquele tempo podia-se entrar pela parede, cavando, abrindo-se um buraco na parede. Podia-se abrir um buraco no teto. As coisas eram frágeis. Então o que sobrava ao final de tudo? O alicerce, a base, como, onde era construída. Você vai ver aqui algumas semelhanças. Ambos esses homens, eles eram o quê? Construtores. Ambos eram construtores. E não fala que aquele que construiu sobre areia, ele era menos trabalhador. Havia semelhanças. As casas, ao olharmos para ela, assim, no momento da bonança, no momento da tranquilidade, poderiam ser iguais. Por exemplo, olha, essas casas são idênticas. Essas casas, ambas são bonitas, ambas estão bem construídas, ambas estão bem localizadas. Essas casas estão perfeitas. Mas a diferença viria quando a prova chegasse.
como se o sol fosse brilhar sempre, como se a paz fosse durar sempre, como se os dias fossem sempre bons, como se a tempestade nunca viesse. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: a tempestade sempre chega, o sol sempre para de brilhar, dias maus sempre existirão, sempre virá o dia da tribulação, sempre haverá o dia da angústia. Disse Jesus: no mundo passais por aflições. Glória a Deus, que ele disse também: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Já o homem prudente, o homem sábio, e eu espero que todos aqui estejam classificados nesse grupo, é aquele que sabe que um dia o sol vai deixar de brilhar. É aquele que sabe que um dia a tempestade virá. É aquele que constrói a sua casa, que edifica a sua vida, que traça a sua história, não pensando apenas no dia da bonança, mas pensando em todas e quaisquer situações, para permanecer firme, inabalável, constante, pronto. E qual era a diferença? A diferença é que uma estava sobre a areia e a outra estava sobre a rocha. A diferença é que uma foi construída sobre a areia e a outra foi edificada sobre a rocha. O apóstolo Paulo, falando lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer assim: porque ninguém pode edificar sobre outro fundamento, o qual está estabelecido, e é Cristo. Mas cada um veja como constrói, porque um constrói com ouro, outro com prata, outro com pedras preciosas, outro com madeira, com palha, com feno. E Paulo diz: se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá o dano, será salvo, mas sofrerá o dano, será chamuscado, mas sofrerá o dano. Mas a obra que permanece, ele vai receber o seu galardão. Então veja como você edifica. E a pedra é Jesus. Jesus declarou isso para Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse também: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, mas sobre o próprio Cristo. A igreja está edificada sobre a rocha que é Cristo. A sua vida está edificada sobre a rocha que é Cristo. E isso é que faz toda a diferença. Como você tem edificado? Cada ação que nós fazemos é um tijolo que a gente vai lançando. Cada palavra que a gente diz é um passo a mais na nossa construção. Cada gesto de carinho com o cônjuge, com o filho, com os pais, é um tijolo que a gente põe nessa construção. Como você está construindo, como você está edificando. A nossa vida é uma permanente, uma constante construção. Pense na sua vida, pense na sua história, pense no que você está construindo. Aquele que edifica sobre a areia, ele pensa que ele está construindo uma obra, ele imagina que ele está construindo um edifício, ele acha que está construindo uma história, mas na verdade ele está construindo uma tragédia, ele está construindo um acidente, ele está construindo uma calamidade. Como construir? Em segundo lugar, é o resultado disso. É o resultado. Caiu a chuva.
sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, transbordaram os rios. Ou seja, a prova veio de todos os lados, ela veio de cima, ela veio pelos lados, ela veio por baixo e ela foi intensa. O texto diz que foi com ímpeto sobre aquela casa que foi edificada sobre a rocha. E é nesse momento que alguns olham para a gente, olham para o crente e diz: ele vai cair, ele não vai aguentar, ele não vai ficar de pé. Mas passa o rio, passa a tempestade, o céu fica negro, tudo se escurece, o vento é feroz, mas depois que tudo passa, está lá a casa, de pé, inabalável, firme. O vento não a pôde derrubar, a chuva não pôde derrubar, os rios não puderam derrubar, mas não foi pela beleza da casa, não foi pela força da casa, foi pela rocha sobre qual ela estava edificada. E na minha vida, na sua vida, a rocha é Cristo. Paulo diz isso de uma maneira diferente, quando ele fala lá em Efésios capítulo 6, que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus. Ele vai citando a espada do Espírito, a couraça da justiça, o escudo da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, tomar toda a armadura de Deus, para poder permanecer firme, inabalável, no dia da adversidade. Por que não caiu? Por que não desmoronou? Porque a rocha a sustenta. Porque Jesus te sustenta. Porque Jesus te guarda. Porque Ele é a rocha da minha vida. Há um hino que nós cantamos assim: na igreja o fundamento é Cristo, o Salvador. É o fundamento. Vai cair? Vai ser destruída? Vai acabar? Não, porque o fundamento é forte, a base é forte, raiz profunda, como nós lemos hoje pela manhã no Salmo 1, como árvore plantada junto a ribeiros de água, em raízes profundas, e ela não vai ser abalada. E aqui é edificada sobre a areia? Tem a mesma tempestade, talvez a mesma força do vento, e a mesma chuva, o mesmo rio que transborda, mas ela cai. O texto diz que foi grande a sua ruína. Por isso que eu disse aqui, se você está construindo a sua vida sobre qualquer outra coisa que não seja Jesus, se você está construindo a sua vida sobre uma filosofia, por melhor, mais inteligente, mais coerente que ela seja, se você está edificando a sua vida sobre um relacionamento, por mais bonito que ele seja, se você está edificando a sua vida sobre uma profissão, por mais bela e por mais competente que você seja, se você está edificando a sua vida sobre a sua saúde, sobre a sua educação alimentar, sobre as suas atividades físicas, os seus exercícios, se você está edificando a sua vida sobre qualquer outra coisa que não seja Jesus, quando vier a tempestade, quando soprarem os ventos da adversidade, quando transbordarem os rios do mal, sua casa não vai permanecer. Jesus disse: foi grande a sua ruína. Se no crente passam as tormentas, e depois de tudo está lá a casa de pé inabalável, daquele que edifica a sua casa sobre a areia, a tempestade passa, e alguém vai perguntar: cadê a casa? Só sobraram destroços, só tem ruína, todo o trabalho foi em vão.
todo o trabalho se perdeu. Lembrei, inclusive, agora de 1 Coríntios 15, 58, que é um texto que eu gosto muito. E assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sempre firmes, inabaláveis, constantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é trabalho edificado sobre a rocha, né? Pode demorar, pode ser ali apertado, né, com uma porta estreita, o caminho estreito da mensagem do domingo passado, mas vale a pena. É uma construção para a eternidade. É algo que não passa. Será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, bateram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, talvez está na igreja, está entre os discípulos de Jesus, está na companhia de Jesus. E Jesus, ele sempre foi muito claro nisso, inclusive no texto anterior que nós lemos, ele vai dizer que alguns batiam a porta dizendo: Senhor, nós comemos a sua mesa, nós estamos lá na multiplicação dos pães, nós ouvimos a tua palavra, nós em teu nome expulsamos os demônios. E o Senhor, de dentro, a responder: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O resultado é que uma fica de pé e outra cai. Quem é você? Quem você quer ser? Quem você deseja ser? Você quer edificar a sua casa sobre areia? Às vezes é fácil. Não é difícil cavar. É mais fácil construir. É mais suave. Mas não se engane. Não é perpétuo. Não é firme, não é seguro. Se está construindo aí, é uma tragédia, um acidente. E às vezes nós sabemos isso. Na prática nós sabemos disso. Nós que vivemos no Rio de Janeiro, por exemplo, está chegando aí em dezembro, janeiro. O que é que tem em janeiro, dezembro, fevereiro? A gente liga lá no noticiário, a gente vê nas redes sociais enchente, tem deslizamento, tem a região serrana, deslizamentos, os morros. E aí eu pergunto: quem é que está preocupado com a chuva? A gente sabe das dificuldades sociais, mas quem se preocupa com a chuva? Quem tem que acordar de noite quando cai uma tempestade e ficar em alerta? Quem fica preocupado? É quem está no lugar de risco. Talvez você caia a chuva que for e você dorme a noite inteira. E alguém chega lá no seu lado e diz: você viu a chuva que caiu? Você, que chuva? Que chuva? Não vi nada, dormi igual uma pedra. Quem se preocupa com a tempestade é quem está edificado num lugar frágil. É quem está edificado num lugar não constante. É quem está edificado sobre a areia. Mas quem tem a sua casa, e eu não estou falando agora de algo físico, eu estou falando de algo espiritual, que é o propósito de Jesus. Tem muita gente preocupada: mas e qual vai ser, como o anticristo vai vir? E a marca é o chip, e é isso aqui, e aquilo outro. Meu irmão, quem tem a sua vida edificada sobre a rocha que é Cristo, não está preocupado com a besta, não está preocupado com o anticristo. E outros dizem: olha, mas vem a perseguição e o cerco está se fechando. Quem tem a vida edificada sobre a rocha não está preocupado com a tempestade. Tem aqueles perguntando: como que vai ser do amanhã? O que vai ser do futuro? O que vai acontecer? Quem tem a vida edificada sobre a rocha não está preocupado com os rios, não está
está preocupado com os ventos, não está preocupado com a tempestade, com a chuva, porque sabe onde os seus pés estão fincados. Glória a Deus, porque foi Ele que nos tirou de um lamaçal de lama, que nos levou, como diz o salmista, para a rocha que é mais alta que eu. É sobre a rocha que a nossa vida está firmando. Quando Jesus terminou esse sermão, o texto diz que as multidões ficaram atônitas, perplexas. A tradução mais literal seria como que fora de si, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Os escribas ensinavam dizendo, segundo o rabino importante do passado, fulano de tal é assim. Mesmo os profetas bíblicos diziam, assim diz o Senhor. Mas a fórmula que Jesus usa não é assim diz o Senhor, o Sermão do Monte, e nas suas palavras em geral. Ele diz, eu, porém, vos digo. Ou ele diz, em verdade, eu vos digo, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo que desceu dos céus, que se encarnou e tabernaculou conosco. Você ouça, você fique perplexo com a palavra de Deus, mas que você seja operoso, praticante da palavra, como a gente vê lá em Tiago. Não seja apenas ouvinte, negligente, mas seja operoso, praticante da palavra, como a nossa sociedade precisa disso, como o Brasil precisa disso, de crentes que levantem a Bíblia bem alto, mas não é só com as suas mãos, é com as suas atitudes, com o seu coração, com a sua vida, e que a gente seja conhecido como éramos antigamente. As pessoas faziam chacota disso, mas na verdade recebemos como um elogio. Eles são os bíblias. Sim, nós somos os bíblias. Nós somos aqueles que estamos com a nossa vida edificada sobre a rocha. E aí, eu durmo tranquilo. Eu não tenho medo da chuva, do vento, ou do rio, ou da adversidade que se levante. Nós viramos. Você pode ficar lá olhando a meteorologia, preocupado, angustiado, aumentando ali o seu estresse. Mas é muito melhor você saber que você está abrigado. Faça sol, faça chuva, nós estamos firmes, inabaláveis. E a glória de Deus, porque a firmeza não é nossa, mas é daquele sobre o qual nós estamos edificados. A rocha é Cristo, a pedra é Cristo, o fundamento é Cristo, e esse fundamento é inabalável. Sobre ele as nossas vidas também são inabaláveis.